Ele começou online vendendo como renda extra, pois trabalhava de carteira assinada. Então foi mandado embora e aí finalmente abriu sua loja física, que tem de 9 a 10 mil reais de mercadoria. E agora ele foi chamado novamente para trabalhar no seu emprego e está pensando em colocar uma pessoa de confiança para tomar de conta da loja dele e ele voltar para o emprego. E aí? O que fazer? Essa dúvida desse inscrito que ele me mandou, eu vou responder nesse vídeo. Então, se quer saber minha opinião sobre isso, fica nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Sou Valdemar Neto e hoje vamos para mais um vídeo sobre a dúvida do inscrito que eu já te falei no começo do vídeo. Então, se já gostou do tema do vídeo, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostar do conteúdo do vídeo, para isso você vai ter que assistir todo o vídeo, deixa o seu like, beleza? Vamos pro vídeo. Então, eu vou ler aqui a dúvida do inscrito, tá bem aqui no tablet aqui, ó. O inscrito aqui que mandou a dúvida dele, né, o Antônio Cláudio. Deixa eu te pedir uma opinião. Eu comecei online vendendo como renda extra, pois estava trabalhando de carteira assinada. Então fui mandado e abri uma loja física. Fui mandado embora, né? E abri uma loja física. Tem mais ou menos 9 a 10 mil de mercadoria. Eu estava na loja, então agora fui chamado novamente para trabalhar. Aí estou pensando em colocar uma pessoa de confiança que me ajuda lá na loja, né? Para trabalhar para mim na loja e voltar para o meu emprego. O que você me diz? Eu achei tão interessante essa dúvida desse inscrito que eu decidi fazer um vídeo para poder responder. Porque eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida e que tem esse dilema na sua vida, né? Eu trabalho de carteira assinada, sou CLT, eu tenho vontade de abrir uma loja, mas eu tenho medo de sair do meu emprego para abrir uma loja. Como eu falei, né? Eu achei essa dúvida muito interessante e isso é uma dúvida de várias pessoas que passam por isso. Eu decidi gravar um vídeo para responder isso. Ele começou online e isso é muito interessante porque ele estava trabalhando de carteira assinada, então isso já é um ponto positivo porque ele não se acomodou. Ele estava no trabalho dele, mas estava vendendo online. Isso aí é um ponto positivo, muito legal. Estava vendendo como renda extra, pois trabalhava e foi mandado embora do trabalho dele. Então ele decidiu investir na loja, abrir a loja física mesmo, né? E acredito que o trabalho online dele ajudou bastante nessa questão de ele já ter clientes, produtos e dinheiro também. E nisso eu me lembro de um vídeo que eu gravei, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu nunca sei qual é o lado aqui, então eu pronto para os dois lados, né? Você vai ver depois aí sobre como abrir uma loja. Aí você vai ver o vídeo, beleza? É, tá bom. Então, ele diz que a loja dele tem de 9 a 10 mil de mercadoria. Então já é um valor legal de mercadoria numa loja física, né? E aí ele foi chamado novamente para trabalhar no emprego de carteira assinada, acredito. E ele pensou, eu vou deixar uma pessoa na minha loja e vou para o emprego, né? Vou deixar uma pessoa de confiança na loja e vou ir para o emprego. Então ele queria saber minha opinião, né? Então é o seguinte, foi muito legal ele começar vendendo online, apesar de ter carteira assinada, e isso possibilitou ele, quando foi mandado embora, abrir uma loja que agora tem 9 a 10 mil reais de mercadoria, e ele foi chamado novamente para trabalhar. Agora eu pergunto, se de 10 mil reais de mercadoria, vamos supor que ele venda 8, 7, vamos colocar aí 20% de 7 mil reais. Vamos supor que o faturamento dele seja 7 mil, né? 20% de 7 mil dá 1.400, né? 700 mais 700. Esse seria o valor de um prolabore, que é o salário que seria interessante para se tirar 20% do faturamento. Então, se o trabalho dele lá, de carteira assinada, for mais do que R$ 1.400, porque se você tem uma loja e você tem emprego, você meio que vai comparar ali os dois, né? Então, como não tem esses dados aí na minha mão, eu estou fazendo aqui um cálculo para você aprender, certo? Então, se o emprego dele for um salário que, quando é carteira assinada, né, tem vários benefícios, então, se for mais que R$ 1.400, juntando aí a carteira assinada com os benefícios que ele tem, vamos ver se compensaria fazendo uma comparação entre a loja e o salário dele, né? Questão de valores. Certo, pensando nessa questão, vamos supor que o salário dele seja maior do que R$ 1.400, que é o 20% que a gente tirou lá de 7 mil de faturamento. O que eu pensaria nesse cenário, né? Nessa situação que a gente está pensando aqui dentro da dúvida do inscrito Antônio Cláudio. Vamos supor que todo o salário dele seja R$ 2.000. Então vamos ver, né? Ele ganha R$ 2.000 de carteira assinada com todos os benefícios e na loja ele ganharia R$ 1.400, que seria um valor de 20%, que seria um valor saudável para se tirar. Então, mesmo que fosse R$ 2.000, ou seja, R$ 600 a mais do que ele ganharia na loja, tirando os 20%, eu acredito que ainda assim teria que se pensar, porque o emprego é seguro, entre aspas,
Por quê? Ele foi mandado embora e aí ele abriu a loja. Então, nessa parte aí eu já iria seguir o caminho da loja, porque seria meu próprio negócio e é muito bom quando você trabalha para si mesmo. E olha a furadeira ali, ó. Com rapaz, para gravar aqui é luta, viu? Pense. Então eu iria preferir o meu negócio, mesmo que eu fosse chamado de volta e mesmo que o valor fosse mais alto. Ele está pensando de voltar para o emprego, né? Porque a dúvida dele é essa: eu boto uma pessoa de confiança, deixo ela na minha loja e volto para o meu emprego. Então subentendo que o salário seja mais do que ele ganhava na loja, né? Do que ele conseguir tirar. Essa pessoa de confiança teria que ter duas coisas. Então, pessoal, mudança de cenário. Eu tive que vir embora aqui para casa para poder terminar o vídeo para vocês, porque lá na loja chegou 2 carros de som e eu passei mais ou menos 1 hora de relógio, sem brincadeira nenhuma, esperando para que esses carros de som parassem lá e nada. Então, rapaz, eu vou para casa, vou terminar de gravar o vídeo só para vocês verem como eu me dedico a este canal. Então vamos lá. Deixa eu lembrar de onde foi que eu parei. Foi da parte da confiança. É raro de se achar uma pessoa de confiança. E a segunda coisa que tem que se ter em mente, se for contratar uma pessoa, é ela ser fácil de treinar. Ou seja, você treinar bem ela e ela ser uma pessoa rápida, que consegue ser bem treinada. Então, já falei a parte de que, mesmo que o salário fosse maior do que o dinheiro que você tiraria da loja, na minha opinião, eu iria para a minha loja para fazer ela crescer, faturar mais, por ser um negócio meu. Já como você teve essa dúvida, e acredito que se você me perguntou isso, é porque você ficou indeciso entre os dois caminhos. Eu vou para minha loja ou vou para o emprego e deixo uma pessoa na minha loja. Então, eu estou abrindo sua mente sobre várias coisas e te dando opções, certo? Então, essa opção de você, deixa eu ler aqui, ó, que você teria que procurar uma pessoa de confiança para colocar na sua loja e você ficar no emprego, teria que ter essas duas coisas: ser de confiança e a segunda coisa, ser bem treinada. Porque de nada adianta ser uma pessoa de confiança, que você confia de deixar a sua loja, o seu dinheiro, os seus clientes, e ela não ser bem treinada, ela não conseguir pegar as coisas rápido, porque lembrando que loja de eletrônicos é muita coisa para se dar conta. Tem que saber colocar a película bem colocada, tem que saber vender bem, e para vender bem tem que ser um pouco aprofundado nas partes dos eletrônicos. Essa pessoa teria que ser facilmente treinada. Então, nessa parte da confiança, você teria que procurar uma pessoa de confiança e treinar bem ela. E por experiência própria, como eu já tive funcionários, atualmente eu estou na minha loja sozinho, porque eu preferia assim, certo? Então, eu já tive vários funcionários na loja, atendentes, né? Então, para você achar uma pessoa de confiança, você tem que analisar ela, você tem que dar um voto de confiança. Realmente você vai ter que confiar a ela, a sua loja. Em algum momento você vai ter que fazer isso, porque para você provar que é uma pessoa de confiança, você vai ter que deixar ela ali para você ver como ela vai agir, se quando você não estiver lá, ou quando ela estiver perto de alguma coisa sua, que é o dinheiro, que é os seus clientes, que é a sua loja, os seus produtos, beleza? Então, para que você veja se ela é de confiança mesmo, você vai ter que observá-la. Então, você vai ter que estar na sua loja, certo? Durante 1 semana, 2 semanas. Eu costumo fazer durante 1 semana a 2 semanas um acompanhamento ali de perto da pessoa na minha loja, vendo como ela atende, sempre treinando ela. E aí você vai ver se ela é de confiança e se ela é bem treinável. Então, eu já estou te dando aqui uma mini aula de como contratar pessoas, sendo que eu estou falando sobre largar emprego. Olha só o tanto de conteúdo que eu estou te dando aqui, né, de valor. Eu acredito que você ficou indeciso nessa parte, se você vai para o emprego ou para a loja. Eu, na minha opinião, iria para a minha loja, ficaria na minha loja mesmo, beleza? Mas como você está indeciso, teria essa outra opção de você treinar uma pessoa, como eu estou falando, procurar uma pessoa de confiança, certo? Então, te dei 2 opções, que seria: eu próprio iria para a minha loja, eu decidiria ir para minha loja mesmo que o dinheiro do emprego fosse mais, mas por ser o meu negócio, ele tem muito mais chance de crescer se eu trabalhar corretamente na minha loja, e eu iria até ultrapassar o valor do salário do emprego. Então, essa é a minha opinião, mas tem uma opção também que eu estou te dando. Caso você quisesse, né, fazer isso que você falou no final, que é trazer uma pessoa para sua loja e ficar no seu emprego, eu acredito que você queria conciliar os dois, e aí você vai ter que buscar conteúdo sobre contratar uma pessoa, como contratar um bom funcionário,
e como treiná-lo, beleza? E nisso eu tenho também outra dúvida de outro inscrito aqui, que é o Renato Mendonça. Ele mandou para mim e tem a ver com o assunto aqui do conteúdo. Então, olha só como é interessante. Ele comentando dos meus vídeos aqui, ó, colocou assim, ó: também sou maranhense, sou professor, vendo há mais de 10 anos, amo vender. Ano passado não tive muito tempo, pois estava trabalhando em 4 escolas e 3 municípios. O cara é máquina de trabalhar, hein? Porém, agora em 2023, irei ficar apenas em 2 escolas e voltar com as vendas, já que só dou aula, né, uma vez na semana. Isso aqui eu já posso responder nesse mesmo vídeo aqui. Ele disse que é professor e gosta de vender e diz que já vende há mais de 10 anos, então acredito que ele tem bastante experiência em vendas. E como ele gosta disso, ele sempre tentou conciliar essa parte de ser professor e as vendas. Então, tem como conciliar, vai depender muito da sua situação, do seu caso, né? Porque no primeiro caso aqui do Antônio Cláudio, ele começou a vender online enquanto trabalhava de carteira assinada. Depois ele foi mandado embora e montou a loja, né? O mesmo caso que eu trabalhei aí um tempo, eu fui demitido, eu montei a loja, né? Até hoje eu estou com a loja, graças a Deus. Então eu escolhi ficar com a loja, certo? Já o Renato Mendonça, que é professor, ele é professor, né? Ele trabalha em 4 escolas e 3 municípios e estava conciliando a questão da venda. Só que ele falou assim, né? Ano passado não tive muito tempo, pois estava trabalhando em 4 escolas, como eu já falei. Porém, agora em 2023, irei ficar apenas em 2 escolas. Ele decidiu, né? Decidiu reduzir o número de escolas e voltar com as vendas, já que só dou aula uma vez por semana. Então, ele está tentando conciliar, tentando equilibrar ali a questão de dar aula e das vendas. Eu não sei se ele vende online, né? Ele não explicou muito bem aqui, se ele vende online ou loja física. Acredito que assim como o Antônio Cláudio, ele possa também vender online, o que é muito interessante. Porque se você tem um emprego, né? Você não tem um emprego lá, algum tempo que você tem disponível, na hora do almoço, você pode vender online, que é o caso também do Antônio. Então, do Renato, que é o professor aqui que a gente está vendo, ele disse que vai ficar só em 2 escolas e voltar com as vendas, já que ele vai dar só aula uma vez por semana. Então, ele teria aí 4 dias, ou 5 dias, né, incluindo o sábado, disponíveis para vender na sua loja online ou física. Nessa parte dele aqui, ele está equilibrando o emprego e a questão da venda, né? Mas nessa parte também, eu acho que ele é professor concursado, que é o que? É um professor que para o resto da vida ele tem um contrato que ele pode trabalhar, né? E se aposentar com isso. Mas tem muitas pessoas que preferem, como eu estou falando, preferem o seu próprio negócio. Eu preferiria o meu próprio negócio. Se eu visse que minha loja estava caminhando bem e precisasse de mim, de uma atenção mais especial na questão de estar lá, estudar, se esforçar, de noite ali ralando para poder crescer aquele negócio, apesar de eu ter um emprego estável, eu coloco aspas aqui porque, no caso do Antônio, do primeiro inscrito aqui que eu mostrei a dúvida dele, ele foi mandado embora e aí sim ele montou a sua loja, que foi o mesmo caso que aconteceu comigo, né? Aí depois ele foi chamado de novo e estava em dúvida entre ir para o emprego ou ficar na loja, né? Deixar uma pessoa na loja e ir para o emprego. Já no caso aqui do Renato, ele também concilia os dois e decidiu reduzir o número de escolas para que ele possa vender também, né? Nesses 2 casos aqui, a minha opinião seria, mesmo que eu ganhasse muito mais nesse emprego estável, que todo mundo sabe que nenhum emprego é estável, eu preferia o meu negócio. Nem que eu ganhasse menos. Porque um negócio, ele não tem limite. No emprego você pode trabalhar o tanto que for. Pode até fazer hora extra, né? Mas você só pode fazer determinadas horas extras. Tem até um limite. Então, até aquele ponto você pode ganhar mais. Porém, a questão da loja, quanto mais você trabalha, mais você investe, mais você amplia o seu negócio, mais mercadoria você tem, mais retorno você tem, né? Então, eu preferiria a loja. Acho que donos de loja, ao ver esse vídeo aqui, já saberiam dessa resposta, né? Mas eu decidi fazer um vídeo bem detalhado para que pudesse abrir a mente, e eu achei essas dúvidas bem interessantes aqui. O comentário aí do Antônio Cláudio e do Renato Mendonça foi de grande valor aqui para o canal.
E acredito que essa dúvida aqui é de várias pessoas que passam por isso, tem medo de sair do emprego para montar o seu negócio. Uma recapitulada aqui, uma resumida, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? É o seguinte, se eu estivesse trabalhando no emprego, o que eu faria? Eu começaria como o Antônio Cláudio fez, começaria vendendo online para ganhar ali clientela, até montar um capital também, que é o vídeo que eu deixei para vocês, que vocês vão ver aí depois. Quando eu visse que eu tivesse um capital bem bacana, que pudesse montar uma loja para valer mesmo, eu iria montar a loja e sair do emprego. Mesmo que eu ganhasse menos na loja por um período, porque na nossa vida a gente tem que saber que às vezes para a gente subir, a gente tem que descer. Então mesmo que eu baixasse o padrão de vida para ganhar menos do que eu ganhasse no emprego, era só por um momento. Nesse tempo eu estaria investindo na loja, e aí com o tempo, fazer de tudo para dar certo, né? E me esforçar bastante. Com o tempo, esses investimentos na loja iriam me trazer mais retorno do que o meu próprio emprego. E isso eu sendo meu próprio patrão. Então é muito legal, muito melhor. Eu não tenho nem comparação de ser patrão, seu próprio patrão, do que ser empregado. Mas tem pessoas que preferem serem empregados, né? E tá tudo bem. Mas para você que está me acompanhando no canal, acredito que a maioria das pessoas querem ter essa liberdade de ser o seu próprio patrão, de investir. Quanto mais você investe, mais você ganha. Então, essa é a vantagem, né? Então, essa seria a minha opinião. Eu preferiria minha loja do que emprego, mesmo que ganhasse mais. Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria conversar bastante sobre isso, bem detalhadamente, para a gente ser racional também. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se você ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu achei muito interessante a dúvida aqui dos 2 inscritos, e decidi gravar esse vídeo para vocês. Espero ter aberto a mente de vocês, espero ter te ajudado. Deus te abençoe, e é isso aí. Até o próximo vídeo!